apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade e Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com você no programa Felicidade e Consciência, trazendo informações para você ser mais feliz hoje. Felicidade é um tema urgente, né? A gente já falou sobre isso. Estou aqui com a minha amiga Carol, com a Camila. Oiê, boa tarde. E é sempre uma alegria a gente estar aqui compartilhando com você conhecimento para te ajudar na sua vida. Interaja com a gente no YouTube ou no Instagram. A gente está super afim de escutar você. E se você quiser falar sobre alguns temas, coloca a sugestão lá para nós também, tá bom? Não nos deixem sós. É verdade. A gente não pode ficar falando sozinho. Não nos abandonem. Hoje, a gente pensou bastante num tema para trazer. E é um tema assim que, sabe, gente, a gente tem falado muito para os líderes, para as empresas, para as pessoas em geral, que é um tema sobre a capacidade de adaptação. Um tema muito interessante, porque ele se conecta com felicidade. Se você for pensar que muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não queria que acontecesse, né? E a gente sofre por causa disso. Então, essa questão da gente ser adaptável, da gente aceitar as mudanças, de a gente aprender com elas, da gente se capacitar, né, para a gente enfrentar, né, o mundo que muda, é muito importante, né? Sim, num mundo tão acelerado, né? Tão acelerado. E quanto mais resistência, mais sofrimento, né? Quanto mais a gente resiste às mudanças. Na verdade, eu acho que as mudanças sempre ocorreram. Elas sempre aconteceram, né? A diferença é que hoje a gente está com uma aceleração absurda dessas mudanças, né? Elas aconteciam de uma forma mais lenta, que eu acho que dava jeito, né? Dava um tempo para a gente digerir, para a gente, aos poucos, se adaptando num tempo um pouco mais brando, Sim. Que a gente fazia isso com mais calma. Agora, nós somos atropelados pelas mudanças. Se a gente fizer resistência, a gente sofre de fato, porque é muito acelerado. A hora que você concluiu o aprendizado de alguma coisa, já outra coisa nova já fala, apareceu. Não, aí tudo isso aí que você aprendeu, você acabou de aprender, então desconstrói tudo isso aí, porque agora é algo novo para se aprender, porque isso aí que você acabou de aprender já está obsoleto, já está em desuso. Então, veja como a gente precisa dessa flexibilidade, né? De encarar esse novo cenário de mundo, né? Exatamente. Até mesmo porque as mudanças, a área da mudança aumentou muito, né? Porque antes a gente tinha mudanças aqui no nosso bairro, na nossa vida, na nossa cidade. A gente sabia de uma forma muito territorial, né? De tudo que acontecia. E hoje as mudanças, a gente tem acesso às mudanças do mundo todo. Então, a sensação de que tudo muda muito e muito mais rápido e freneticamente é muito maior, né? Por conta da quantidade de conhecimento que a gente tem, de informação, né? Verdade. E assim, a gente chega a perceber que a gente não está no controle de nada. Na verdade, né, gente, a gente nunca teve, né? A gente controla ali mais ou menos a nossa vidinha, né? Mas as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente não tem como controlar, né? E assim, eu tenho essa sensação, né? Eu tenho essa sensação porque eu vivo isso também, né? A gente quer que tudo seja controlado, né? E a gente não quer que as coisas mudem. E se tem uma lei, gente, que é verdade no universo, é a lei da impermanência. Tudo muda. Nada é permanente, né? Sempre vai acontecer algo
que vai mudar as coisas. Pode a ser. única certeza que a gente tem. É uma certeza, pode ser no seu trabalho, pode ser em casa, pode ser com as pessoas que você ama. As pessoas mudam, o nosso redor muda e o mundo está mudando muito rápido. É por isso que as pessoas colocam aquela frase, né? Eu não sou, eu estou, né? Quem você está no momento, né? É a impermanência, né? Exatamente. Porque tudo pode mudar, né? De repente, você hoje ocupa um papel, né? Está ocupando um papel que daqui a pouco não lhe pertence mais, né? Aí você tem que reconfigurar, reajustar as rotas e partir para um outro papel, né? Nossa, eu gosto muito desse eu estou, assim, porque quando a gente toma consciência disso e aceita, tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais leve. E, inclusive, tudo fica mais leve. Essa é uma das dicas para a gente ter mais adaptabilidade, para a gente conseguir se adaptar mais. É justamente esse desapego, né? De quando a gente fala, eu sou alguém, e assim, a gente vê bastante isso nas empresas, né? Exatamente. Eu sou o cargo que eu ocupo. E aí a pessoa fica apegada àquilo como se ela fosse aquilo, mas ela não é. Ela está numa cadeira de liderança, ela está nessa cadeira. Amanhã ela pode não estar mais, né? Então, eu acho que hoje em dia essa questão da gente se adaptar, ela é muito ligada a gente também construir mais bem-estar, porque a gente precisa ter capacidade de dizer, olha, eu posso desapegar, porque as transformações já estão tão aceleradas que elas nos transformam não só a forma como a gente se relaciona com o mundo, mas elas transformam também o nosso jeito de ser. É um negócio que está assim, mexendo com todo mundo, né? O que você acredita hoje, talvez não acredite amanhã mais, né? Exato. Então, assim, transforma a nossa identidade, mexe com a gente de uma forma muito profunda, né? Exatamente. E essa questão das empresas, acho legal compartilhar o exemplo que a gente traz, o meu exemplo pessoal que a gente traz nas empresas normalmente, nos workshops, porque é algo muito intenso, né? Que acontece na maioria das vezes com os profissionais que estiveram em um cargo por determinado tempo, um tempo mais longo, por exemplo, né? Eu, quando estive no mundo corporativo, na área comercial, então eu sempre me apresentava. Oi, sou Carol da empresa que eu trabalhava. Então, Carol da empresa. E aí, quando eu saí, eu perdi minha identidade. Porque o nome da empresa virou seu sobrenome por algum tempo, exatamente, né? Exatamente. E aí, aquilo me deixou, assim, transtornada, perdida. E até parecia que o meu sobrenome não combinava mais com o meu nome, sabe? Ai, quando eu loucura, falava Carol gente. Ribeiro, eu falava, nossa, mas que estranho, eu não sou Carol Ribeiro. E para reconstruir isso foram anos. Então, assim, por que eu gosto de trazer esse exemplo? Porque muita gente, especialmente em aposentadoria, Perfeito. que passou tanto tempo dentro de uma organização e se pega perdido. E se perde no meio do caminho, né? Porque a gente acaba perdendo. Por isso que quando a gente fala, a gente fica batendo nessa tecla toda hora do autoconhecimento, é justamente para isso. Não se perca de você mesmo, né? Exatamente. Esteja com você o tempo todo, saiba quem você é, desfrute da sua companhia e perceba que existe a lei da impermanência. Você ocupa alguns papéis que são transitórios e passageiros, né? Agora, tem aí alguma coisa dentro de você que ela vai te acompanhar para o resto da vida, que é a sua essência. Então, não se perca disso, né? E agora eu vou fazer uma provocação. Posso já no começo, assim? Estamos aqui para isso, Segundou, né? Interessante. Então, a gente estava conversando e me veio à cabeça aqui que a minha principal característica, hoje, olhando para trás, que mais fez com que eu tivesse sucesso no ambiente corporativo foi a adaptabilidade. Eu tinha uma adaptabilidade, sou uma pessoa que tem uma adaptabilidade fácil. Só que na outra questão da adaptabilidade estava, olha só, uma vez até a minha avó comentou, falou, olha, a Carol se dá super bem em vários ambientes, ela vai como um camaleão. E aí a provocação aqui né? Esse camaleão me fez sofrer muito depois que eu saí do ambiente corporativo. Porque como eu me adaptava a todos os ambientes, eu tive uma maior dificuldade em me reencontrar. Então, assim, né? A gente precisa entender esse limiar também, ou o que aconteceu comigo. Vamos pegar meu caso para discussão aqui, mas foi algo que a extrema adaptação também
não me fez tão bem como pessoa, entende? Mas eu acho que nesse ponto, Carol, você passou também por um processo de autoconhecimento, né? Muito. E de recuperar a sua essência, de quem você era, e daquilo que você gostava, e daquilo que você não gostava, e quais eram os seus limites. Então, foi todo um processo, certo? Então, a adaptabilidade, hoje, ela é muito necessária. Então, ok, você vai se adaptando à medida que as coisas vão acontecendo, mas isso não significa perder a sua essência, ela está sempre lá. E aí eu acho que cai um pouco naquela sua fala, eu gosto muito quando você fala da palavra inegociável, né? Conhecer os seus inegociáveis, aquilo que você realmente não barganha, aquilo que você não negocia de jeito nenhum. Tem algumas coisas aqui para mim que não vão fazer parte desse processo de adaptação. Isso aqui eu não abro mão. Exatamente, que só vem com autoconhecimento. Só vem com autoconhecimento. Porque quando você está no fluxo do ambiente, né, você não sabe, não tem claro quais são os seus inegociáveis, isso pode custar muito para a gente depois. E eu gosto muito daquela teoria da diferença entre a gente se encaixar e a gente pertencer, né? Porque quando a gente decide... o que nos trouxe até aqui foi justamente essa conexão humana, né? A gente precisa do grupo para sobreviver. Então, o ser humano, ele sempre fomos desprovidos de garras, de presas, de grandes recursos naturais. A gente não tem, né? Nosso corpo, biologicamente falando, ele é muito frágil, né? Então, ali na época das cavernas, a gente certamente seria eximado da Terra rapidamente, se não fosse através do grupo. Então, a gente tem essa necessidade natural de sempre pertencer ao grupo, porque isso nos defende de ameaças muito fortes à nossa vida, né? Desde muitos anos. Então, quando a gente fala em se encaixar, a gente parte da perspectiva que, para a gente se encaixar, você tenta se colocar dentro de uma caixa. E imagine que essa caixa ela é muito pequena para o seu tamanho. E aí, o que você vai ter que fazer? Mini ajustes, e aí que você tem que encolher muito a perna, a ponto da sua perna ficar muito doendo. E aí, depois de um certo tempo que você fica dentro dessa caixa, você vai fazer calos, e aí vai te machucar. E aí, de repente, alguém vem com uma tampa nessa caixa. E você precisa... O que você vai? Eu vou ter que cortar um pedaço aqui da minha orelha. Sabe assim, eu falo, metaforicamente, a gente precisa fazer... Para se encaixar, a gente precisa fazer mutilações. A gente precisa tirar pedaços nossos que são importantes para que a gente esteja ali naquele grupo. Então, não é interessante quando a gente fala em se encaixar. Agora, quando a gente fala em pertencer, a gente já parte da perspectiva que a gente entra no grupo com tudo, com as nossas perfeições e com as nossas imperfeições também, e que tudo vai ser aceito. Pertencer é a partir do princípio que, olha, vem você com tudo junto, a gente aceita você do jeito que você é. Então, conhecer quais são as perfeições e as imperfeições é muito poderoso, porque aí entra naquele manejo que você vai falar, o que eu posso ajustar? O que eu posso adaptar dentro dessa perspectiva para eu pertencer ao grupo, né? Porque tem coisas que realmente você não vai abrir mão, e faz parte, né? Mas eu penso que a maioria, né, e a gente provoca, nosso objetivo é realmente provocar, né, o pensamento aqui. A maioria das pessoas estão no momento de nem saber se elas estão se encaixando ou se elas realmente são pertencentes, porque elas nem sabem quais são os inegociáveis, o que gosta, o que não gosta, que era como eu estava há alguns anos atrás. Então, eu não sabia que aquilo me fazia mal porque eu estava tentando pertencer num lugar que eu só me encaixava. Sim. E assim, as pessoas confundem, de repente, adaptabilidade com engolir sapo. Isso. Né? Ou então de se corromper ao sistema. Né? Ah, não, olha, todo mundo está fazendo aqui e para eu me encaixar, eu preciso fazer como está todo mundo fazendo. Tenho que me adaptar ao processo aqui. Isso, e aí você se violenta, você acaba se machucando, porque você fere os seus valores mais preciosos para tentar se encaixar num lugar que você, teoricamente, na sua consciência, você já sabe que isso não era para você. Né? Mas que aí você está tentando fazer alguns ajustes que vão te machucar. Né? Então, é importante a gente entender que a adaptabilidade ela não diz respeito sobre você se machucar.
né? Boa. Era essa a provocação. A que eu gente queria não, trazer, essa a gente não diferença. pode se ferir dentro desse processo de adaptação, né? Cara, que profundo isso, né? Porque isso traz muitas reflexões, né, gente? Talvez você aí que esteja escutando, você faça uma conexão com alguma coisa que você já passou, né? Em que você lembre que você estava num lugar e fala assim, nossa, nesse lugar eu não pertencia, eu tentava me encaixar, era desconfortável, eu fazia um esforço para estar lá, era sofrido. Ou talvez você ainda esteja nesse lugar, né? E tudo começa quando a gente começa a se autoconscientizar. A gente tem uma consciência de quem somos nós. E de quais são os nossos valores e do que a gente aceita e não aceita. Então, acho muito legal, né, a gente manter isso na nossa mente, né? A adaptação, ela é uma capacidade necessária, tá? Se a gente for ver listas de competências, né, a gente estuda muito isso, né? Se a gente for ver, qual que é a mentalidade do futuro, como eu me preparo para o futuro. Quais são as características que o profissional do futuro precisa ter para entrar e ter sucesso no mercado de trabalho? A adaptabilidade é uma delas. Está sempre lá. Sempre presente. Né? Por quê? Porque as coisas mudam muito, porque os sistemas mudam, a forma de fazer as coisas muda, a forma de se relacionar, de se comunicar, de trabalhar, de colaborar, tudo muda. A gente precisa se adaptar. Porém, perceba que nós não estamos falando, quando a gente fala de adaptabilidade, de automutilação, como foi colocado, né? Nós não estamos falando de você se encolher e ficar torto inteiro, né? Para poder estar em algum lugar. Porque isso vai trazer sofrimento. E eu acho que nós três aqui temos exemplos em relação a isso, né? A Carol trouxe muito bem o processo que ela passou. E eu passei por um processo semelhante, onde eu tentava pertencer a um lugar onde eu nem mais me encaixava direito. E aquilo me fazia muito mal, tanto é que eu fiquei doente, né? Por causa disso. Isso trouxe consequências para a minha saúde, né? Mental e física. Então, cabe a nós percebermos isso, tomarmos a autorresponsabilidade. Lembram disso? A gente sempre fala também sobre isso. Uma coisa está conectada com a outra para a gente fazer boas decisões e para a gente dizer não quando for necessário. A adaptabilidade não é dizer sim a tudo, né? Exato. Porque quando a gente se conhece, a gente se posiciona, né? E aí, não é você, como a gente falou, engolir sapo. A gente se posicionar é também a gente ditar as nossas fronteiras, até onde as outras pessoas podem ir e até onde nós podemos ir. Fala, olha, a partir de agora eu não consigo ir junto, não consigo ir adiante, porque isso vai me fazer mal. Eu conheço aquilo que me faz mal, eu conheço aquilo que vai me fazer prejuízo, e isso aqui vai me trazer prejuízo, de qualquer natureza que seja físico, seja psicológico, seja emocional, né? Então, eu gosto muito do Machado, acho que vocês já devem ter visto, rodou bastante na internet, daquela pecinha de quebra-cabeça, tentando fazer um encaixe em outra peça do quebra-cabeça. E ela tentava e ajustava, e o encaixe ele não era certeiro, né? Como a gente falou, o se encaixar não é tão fácil. Daí ela pega a tesoura e corta e arredonda o encaixe dela para poder... E aí a Charge, né, de uma forma bastante dramática, ela coloca aquele sangue pingando na peça do coisa, porque ela faz aquele corte para ela tentar se encaixar. E a hora que ela encaixa, ela fala, pronto... Deu certo, mas com uma cara de sofrimento, acabada, né? Que tirou um pedaço dela. Então, assim, como é que a gente pode achar que se encaixar é o suficiente quando lhe falta um pedaço? Quando lhe falta o seu ser ali, né? Então, não pode ser algo saudável, não pode ser algo que a gente naturalize, que a gente finja que não tem nada acontecendo, né? Exatamente. Então, estamos trazendo reflexões aqui, né, para você entender o que é a questão da capacidade de se adaptar, né? E mudanças, gente, como a gente falou, elas virão e a gente não pode brigar com isso, né? E a gente sempre vai usar o nosso discernimento para a gente poder se adaptar a essas mudanças, né? E a pandemia veio para derrubar tudo, né? A pandemia, ela foi um catalisador, um acelerador, né, de todas essas mudanças. A pandemia foi um grande acelerador
Não só das mudanças, como das mudanças de comportamentos, né? Sim. De repente, estava todo mundo junto dentro de casa, se adaptando a uma nova rotina. As pessoas trabalhando lado a lado, as crianças ali junto, né? Casamentos ruins, a escola, a gente tendo que administrar Tendo que salas de aula ensinar em online. casa, né? Eu lembro quando eu não esqueço mais dessa cena. Eu estava acompanhando, estava um filho tendo uma aula online num quarto, outro filho no outro, o marido tendo uma reunião de trabalho e eu assim tentando entender onde eu podia Onde seria?